Dia. Bom dia, senhora excelentíssima juíza de direito desta comarca. O E senhor com licença a pode. todos os pessoais presentes, policiais e todas as pessoas aqui nesse local. O senhor pode falar o nome completo do senhor? Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira, Data de nascimento. 7/4/1998. Bom, interrogatório do senhor. Interrogatório, o senhor pode permanecer em silêncio, que o silêncio em momento algum é utilizado contra o senhor. Mas se o senhor confessar e eventualmente vier a ser condenado, sua pena é diminuída. A gente pode prosseguir? Sim, claro, desejo falar. É, Onde que o senhor mora? Eu moro na rua 4. Não, eu moro deixa eu falar, rua 4, não. Moro na rua 19, quadra 4. Rua das Azaleias, quadra 4, lote 19, Jardim Raio de Sol. Me desculpe a demora. É porque é muitas coisas na cabeça. Pode ficar tranquilo. É, Qual a profissão do senhor? Profissão eu não tenho. Até então, na unidade prisional de mim conta, eu estou fazendo programas tipo de cursos, qualificatórios, né? Que fala Uhum. É, O senhor é casado, solteiro? solteiro. Tem algum filho menor de idade que é da sua responsabilidade? Não, senhora. O senhor já foi processado, condenado anteriormente? Condenado? Condenado não, mas eu creio que processo tem Por qual, anteriormente. qual outro crime? Há 4 meses antes desse fato, do dia 24, acho que até dia 24 de fevereiro mesmo, de 2022, eu fui indiciado sobre tráfico de drogas. Hum. Artigo 33 do Código Penal. Bom, senhor Henrique, consta aqui para mim que no dia 24 de agosto de 2022, por volta de 1h15, na residência situada na rua Deputada Almeida Guerra, número 250, bairro Anhanguera, em Inhumas, o senhor, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Cleide Aparecida dos Santos. E nessas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o senhor ofendeu a integridade corporal de Anício Nonato da Silva Júnior, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como lhe ameaçou de causar mal injusto e grave. É verdade? Sobre a questão de causar-lhe o mal injusto Não. dele, assim, Vamos por me partes, senhor desculpe, Henrique. perdoe, me perdoe. Nós temos É, aqui três fatos. O primeiro é que o senhor, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a senhora Cleide, o senhor ceifou a vida dela. É verdade? olha, sobre esse fato, eu me perdi, fui tomado de um turbilhão de emoções em casa à noite. Não, retira a vítima, por favor. Não, não vai. Retira, por favor. Retira, por favor. Retira, por favor. Excelência, Retira. excelência, só pela ordem, Retira, por favor. Retira, por favor. pedir à vítima para que não se manifeste, Retira, mas permanecer retira, em plenário, é um direito retira. dela, enquanto vítima, ver o interrogatório da pessoa que assassinou a Eu mãe vou dele. pedir para ficar na porta. Vê, vê se eles querem ficar na porta sem se manifestar, por favor. Vamos prosseguir. É, Sobre esse fato, Sim, aí eu relato sobre o relato. Eu fui tomado de um turbilhão de emoções por fato de. É para me contar o que eu fiz ou o que aconteceu? o senhor conta, esse é o momento da sua defesa. O Sim. senhor conta o que Olha, o senhor quiser. quando eu era mais jovem, na escola, eu sofri muitos abusos. Questão de. Porque, tipo assim, eu também não tinha um bom comportamento, não sou um cara perfeito.
eu ia muito à coordenação, por motivo de desatenção à aula. Mas nunca desacatei nenhum professor em momento algum, nunca ofendi, nunca ameacei, jamais em momento algum tive essa intenção. E sempre fui muito calado, muito na minha, sempre sozinho, poucos amigos na escola. Até então, alunos que já estudaram comigo, eu repeti 2 vezes nessa escola, que hoje foi citado aqui, presidente estadual Castelo Branco. Eu fui repetido 2 vezes na 8ª série, e na terceira vez que eu fui repetido, já passou para a Ana e se tornou 9º ano. Aí o que acontece? Nesse 9º ano, eu aprendi muitos, ao contrário, com os alunos daquela classe, porque eles me ensinaram o seguinte: lá tinha uma menina, vários colegas, Gutierrez, Tailine, Lohane Ribeiro, Michele. Hoje até a Tailine, a Lohane Ribeiro formou em enfermagem, a Michele, eu creio que se formou em odontologia. E, tipo, elas me deram uma grande lição de vida, por quê? Porque na época, na escola, podia fazer um uniforme da série e podia escrever uma frase, colocar uma imagem ilustrativa, algo do tipo. E eu era um aluno, eu confesso que eu sou errado nessa questão, porque eu tinha muita falta de atenção, não me concentrava bem. E eu tinha muita dificuldade e perguntava sempre para os alunos ao meu lado: ó, se eu não entendi aquilo que o professor passou. E por isso, muitas das vezes, eles me mandavam a coordenação. Aí o que que acontece? Esses alunos colocou na frase da estampa da camiseta do nonono assim, que quer subir, suba, mas jamais faça os outros de degrau. Eu jamais fiz ninguém de degrau, sempre fui sozinho, como eu estou te falando, Vossa Excelentíssimo Juiz, sempre andei sozinho na minha vida, nunca nem passei isso para meus pais, e sobre ofensas dessa pessoa, sobre a vítima, com todo respeito, sobre a fatalidade, por, porque ela me ofendeu e falou palavras muito pesadas que eu guardei no meu coração, coisa que eu nunca fui, que eu nunca era, me chamar de bandido, me chamar de, nossa, quando crescer você vai virar um ladrão. E aí, e outras professoras, até mesmo na coordenação, comentavam que sempre eu ia para a coordenação por causa desse meu problema. Aí eles deixavam reservado, e naquilo eu fui guardando rancor, mas eu esqueci. Mas só que, tipo assim, nunca maltratei ninguém. Até então, o único problema que eu tenho na escola foi uma discussão com um aluno. Cheguei a agredi-lo lá, não sei se levou para frente, eu creio que não levou, que a mãe dele conhecia bastante a minha mãe. Falou, não, ele não merece isso e tal, viu inocência. E, e questão também dessas palavras dela, porque eu nunca fui bandido, no caso, pelo contrário, ela que me fez tornar um criminoso, porque eu cometi assim. Por favor, silêncio, por favor. Eu pedi, Essa- por favor, silêncio. Excelência, pela ordem também, assim, é importante, eu entendo que o interrogatório é o momento da defesa do acusado, mas ao mesmo tempo o interrogatório não pode ser utilizado para ferir a honra da vítima, seja a honra objetiva, seja a honra subjetiva. Então, o Ministério Público, desde já, inclusive pedindo para constar em ata, solicita que a honra da vítima não seja, Sim. a vítima não está sob julgamento. Esse é que é o ponto. Exatamente. Me desculpe. Olha, eu até perdi o assunto, mas olha aqui, ó, eu me lembro. Falando, eu me tornei um criminoso não foi por causa dela. Eu cometi esse crime, mas eles já, desde a infância, me chamavam de bandido, coisa que eu não era. Como é que eu vou chegar aqui e apontar para E você? esse foi o turbilhão, para a gente resumir, para não ficar na figura da vítima, porque nós não vamos Ok, focar e ok. não vai existir uma revitimização aqui em plenário. E esse foi o turbilhão de emoções? Não, não foi isso que fez eu levar Então, a o tirar a senhor vida pode da... chegar no turbilhão de emoções? Sim. Aí, eu quero também dizer que, quando de menor, nunca foi encontrado nada de ilícito comigo. Pode-se ter com licença, uma abordagem em minha região ali onde eu morava, porque ele contém várias praças, vários pit dogs, vários comércios. Mas isso não é objeto de julgamento. Ok. Aí, sobre a vítima, a questão. Um certo dia, que nem foi falado aqui contra mim, que eu trabalhava numa empresa que eu era um cara estranho e calado. Por que que eu era um cara estranho e calado? Por causa que eu recebia seguro-desemprego e eu sempre tentei ajudar a minha casa, minha família. Desde os 14 anos ou 15 anos eu já tenho carteira de trabalho assinada.
Larguei as escolas por causa dos insultos que eu escutei de ser bandido, falei, eu vou virar trabalhador, porque na escola eu não estou conseguindo me sair bem. E com isso resultou isso. Eu fui perdendo emprego, aí depois arrumava outro, pegando peso, entrando e saindo, e nunca ia para frente. E essa questão do fato que nem foi citado sobre o tráfico, foi aonde eu recebi um acerto de uma empresa e foi aonde minha família estava muito precisando. Meu avô estava muito carente até então, perdi ele preso, que não é fácil também, perder um parente, um familiar muito próximo, que até então eu moro no fundo da casa dele, de favor, né? Aí eu fui ajudar na reforma, ajudar no mantimento da casa, ajudar na despesa. E o que que acontece? Foi aonde eu comprei essa droga e fiz esse trem sem pensar. A Tá. senhora entende? Não, mas a gente não está discutindo isso. Eu quero saber o turbilhão de emoções, é sobre os fatos. Sim, eu estou explicando só para deixar esclarecido. Mas eu sei, sobre os fatos. Pode puxar em câmeras, se tiver na rua da casa, lá vai constar eu numa webzinha, no web não, é uma Dream, uma motor 50 cilindradas, que eu encosto ela do lado de uma casa de um amigo, aonde eu trabalhava nessa loja de ração, nutrição animal, que onde foi citado que eu trabalhava, que eu era durão, que eu era ignorante. Aí ele perguntou sobre o valor e perguntando sobre rações de galinhas, que ele mexia com criação. Aí foi aonde, da residência, onde eu cheguei nesse fato, nesse turbilhão de emoções, saiu uma bis cor vermelha, roda raiadas, com duas mulheres nela. Que quando passou por mim, falou: esse menino vai morrer. Ele tá com cara de defunto, ele só anda sujo. Aí eu realmente estava sujo porque eu estava voltando do trabalho. Foi o que me tocou mais ainda e me pesou, porque meu coração, eu já tinha esquecido daquilo lá atrás, dos insultos. Foi aonde eu creio que foi 2 dias depois, se eu não me engano, eu fui à casa da pessoa, né? E tentei diálogo. Eu tentei uma comunicação clara com ela e não obtive. Cheguei lá, chamei, oi, por que disso? Porque numa cidade onde eu vivo, que em 2014 foi uma das terceiras cidades mais sangrentas do estado, uma pessoa virar e falar que eu tenho cara de morto, eu entendi como uma ameaça, porque hoje você pode dar, tem usuário de droga, você pode dar uma droga para ele pode te matar, você mesmo pode, vocês podem observar nas televisões que pessoas matam por dinheiro, eu me senti ofendido. Quando eu vi, eu estava tomado por esse turbilhão de emoções e estava dentro da casa, foi aonde eu arrombei e, e de capuz, sem visão muito ampla, eu desferi os golpes, não lembro, certamente, a senhora entende? Eu invadi, eu entrei a casa do fundo. Ó, a primeira coisa é frisar. Eu entrei pela primeira vez e voltei. E sobre a questão de eu ter entrado e ter voltado, foi quando eu vi o rapaz, eu falei, eu não tenho nada com esse rapaz. Porque foi as duas mulheres que falaram sobre mim. Então, vamos lá, Meu vamos por respeito. parte. O senhor disse, o senhor está querendo, o turbilhão a gente já entendeu, não precisa mais repetir. O senhor está falando, então, o senhor que desferiu os golpes de faca que ceifou a vida da vítima, é isso? O senhor confessa essa parte? Olha, eu desferi os golpes e saí correndo. Eu estou perguntando se o senhor confessa. Eu não estou confesso, perguntando se ocorreu depois, eu estou perguntando se o senhor confesso. confessa. Eu confesso sim, claro que Tá, foi o eu. senhor lesionou o filho, a outra vítima? Eu não vi ele no instante Não, momento nem certo. viu. Não, E o senhor também não a ameaçou? não. A hora da volta, eu saí correndo. Quando eu vi ele em pé na área, eu saí correndo e pulei o muro. Aí eu voltei para pegar minha chinela. Mas, ó, no momento algum para ameaçar ele, porque até então, E nem lesionou, né? Tá bom. não feri, não vi ferido. Eu estou satisfeita. Doutor, Só uma pergunta, Excelência. Em relação. Henrique, você estudou no Colégio Castelo Branco por quanto tempo? Me desculpe. Você estudou no Colégio Castelo Branco por quanto tempo? Doutor, depois que eu Certo. passei do pré, eu saí da escola Cleide Campos e eu fui para a escola Presidente, eu acho que há quanto tempo eu não sei, eu não, porque eu me lembro eu era muito jovem. Me desculpe, eu não lembro. Você era muito jovem, né?
Aham. Entendi. Eu era bem jovem, eu não a lembro certinho, mas por Entendi. quanto tempo, se lá começava sétima, oitava, não, era quinta, sexta, sétima, oitava e nono, eu acho que repeti mais 3 vezes, eu estudei por lá 8 anos, eu acho, mas eu acho que foi essa base. Foi por aí, né? Entendi. O senhor conheceu a professora Cleide quando? Ou por quanto tempo? Quanto tempo é que o senhor foi aluno dela? Com licença, eu nunca fui Não, aluno, a pergunta é bem objetiva, na verdade. eu nunca fui aluno da professora Cleide. Não, mas você teve contato com ela na escola que você se encontrava, correto? Sim. O contato que eu falo é independente de ser professor, ser diretor, ser coordenador, é um contato como professor, não deixa de ser diretor, coordenador, e aluno. É essa a pergunta. Sim, seu promotor. Eu tive contato com ela através do momento que eu fui direcionado à diretoria ou coordenação, como os senhores mesmos exemplificou, e ela falou isso. Eu acho que ela estava, eu acho que no administrativo, não sei, porque ela era várias pessoas manipulando computadores, aí foi onde eu escutei essas insultos, essas coisas, porque eu também sou ser humano, né, doutor? Tem coisas que a gente leva pro emocional, e quando a gente vai ver, se acorda, já está arrependido, nem quando eu acordei, que eu voltei em si, que eu estava arrependido, não tinha como voltar Henrique, atrás. em relação a o seu contato com a professora Cleide, como coordenadora, diretora, enfim, como era? Não, nunca tive contato. Para falar a verdade, senhor, não cheguei nem 1 metro dela. Eu só escutar, me colocaram numa sala que eu fiquei de frente a ela e eu vi ela falando aquilo, o senhor entende? Contato mesmo. Mas só para ficar mais claro, você disse aqui, né, até para a doutora, a juíza, que de forma periódica o senhor estava lá na coordenação, na diretoria, certo? O senhor Ok, falou isso. ok. Confere? Sim, senhor. E agora o senhor está falando que só foi uma vez? Eu Não, queria. é porque assim, deixa eu te explicar. Lá era 2 salas de coordenação. Tinha uma sala reservada, sempre que eles me levavam para a diretoria, eu ficava junto com o diretor, ou ele me punia, eu chamava minha mãe, o responsável, ou eles me colocavam numa sala e deixavam eu sozinho lá meditando. Por quê? Porque na escola, é que nem eu frisei, eu não tinha uma boa atenção sobre a aula, mas tipo assim, em questão de aula de artes, que nem professora Railda, questão de português, professora Valdinéia, professora Zilar, A educação pergunta física, é assim, é bem eu sempre objetiva. me dei bem. Eu nunca tive problemas nessas áreas. Mas sobre a pergunta, me desculpe, doutor. A pergunta, na verdade, é como era a sua relação com a professora Cleide, e a questão relacionada ao fato de você ter mencionado de que, de forma periódica, ia na coordenação, na diretoria por mau comportamento, como você mesmo falou, e você disse agora que só teve um contato com a professora Cleide. É isso que eu quero entender. Não foi só um contato. Mas você acabou de falar que foi só um contato. Aqui, ó, essa sala lá, eles não me levavam frequentemente, porque quando eu ia para a direção, eles colocavam ou na diretoria ou numa sala reservada. Aí foi onde eu tive esse contato com ela. O senhor entende? E aí ela falou esses insultos. E eu fui, tipo, tratado como um menor infrator, sendo que eu não era um infrator naquela época. E entendeu? Eu sempre fui andado sozinho, não tem nenhuma passagem. A professora Cleide, ela registrou na escola algum procedimento disciplinar contra você? Ou era só assim que ela fazia advertências verbais? Tem alguma coisa formalizada? Assim, eu acho que quando eu saí da escola, eu nem me lembro que ela era, porque eu acho que nem diretora, coordenadora, eu não sei se ela era, doutor. Quando eu saí da escola foi o quê? 2014, foi quando eu abandonei para começar a trabalhar, foi quando minha carteira foi assinada pela primeira vez. Você chegou a completar o ensino médio? O ensino médio, Isso, o ensino médio na época. na época, Sim. assim, ensino contínuo, não. Não, Não, eu digo ensino é, médio, se o senhor completou. A pergunta é bem objetiva. O senhor não, completou o ensino médio? não, eu parei ali por causa disso, e eu falei, então eu vou para o O senhor parou trabalho. por causa disso o quê? Desses insultos, porque eu não era um bandido, um marginal. Eu era uma criança que precisava de, às vezes, é que nem eu frisei sobre as questões das alunas, porque eu precisava até de uma professora de apoio, porque eu tinha um déficit de atenção. Aí eu ia perguntar ao aluno do lado, era muitas das vezes o professor você está incomodando a aula. Uma pergunta objetiva. Sim, senhor. O senhor matou a professora Cleide por quê? Foi na questão da ameaça, É né? ameaça de quem? Não, não sei.
Saíram Não sabe? Ó, O senhor saíram. foi ameaçado, não sabe por quem? Não, mas estava de capacete, doutor. Tava de capacete, saíram da residência dela. Não, a pergunta é diferente. Sim, O senhor disse que foi ameaçado. ok. Ameaçado por quem? Uai, era uma pessoa, mulher, mas eu não me lembro se a feição era parecida com a dela, mas a feição, não sei se era a dela, era uma mulher, mas era duas mulheres que saíram da residência dela, doutor. Você resolveu matar uma pessoa sem saber quem era? Doutor, na hora estava muito escuro, eu pensei que aquela pessoa morava sozinha naquele local, o senhor entende? Por isso que eu adentrei a primeira vez, vi um rapaz e fugi, porque o meu problema não era com ele. Então, só para eu entender, para esclarecer, o senhor teria sido ameaçado por alguém que estava lá na rua? Na, Foi, pelo que eu estou resi- entendendo. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrige. na O senhor teria sido residência. ameaçado por alguém que estava ali próximo à residência da vítima, não Não, viu quem foi? eu vi a pessoa saindo de dentro da casa da onde eu fui lá e cometi o fato, como se diz, a fatalidade. O senhor se recorda de ter esfaqueado o Anísio? Eu não vi, eu estava de touca, blusa e touca, eu não tinha uma visão muito ampla, não dava para fazer leitura ambiente. Eu só via assim, a 1 metro de mim, 2 metros, porque ele era muito escuro, estava muito escuro, doutor. O senhor mencionou que foi na residência da vítima por 2 vezes. Confere? Aham, sim, senhor. Por que o senhor não desistiu na primeira, quando viu e se deparou com a vítima, o filho dela? Porque o meu problema não era com ele, porque ele não me ameaçou. Mas você decidiu que, de fato, assim, a atitude correta seria voltar, sair, voltar e depois entrar na residência e esfaqueá-la. Foi isso. Eu não quero, eu não quero querer, como que eu posso dizer? Quero que vocês sejam convenientes com o meu erro, mas também não quero justificar o meu erro. Mas eu me Eu tenho senti certeza que ameaçado. aqui ninguém vai ser. Pode ter certeza. Eu me senti ameaçado, sim, confesso isso para o senhor. E questão sobre as palavras antigas, até tinha esquecido, mas sobre uma ameaça de morte, doutor, é muito pesado. Mas a questão do passado, eu tinha guardado aquilo. Silêncio. Eu já tinha guardado, já tinha esquecido. Eu fui viver minha vida trabalhando e seguindo a rotina de um. O senhor Tentando falou, uma eu entendi. rotina de O um senhor cidadão. falou que a pessoa que te ameaçou, né, pela sua narrativa, não viu quem foi. Confere? Sim, a fisionomia Ah, então completa tá não. perfeito. Estou satisfeito. Muito obrigado. Bom, Silêncio. Perdão. ok. Obrigado. Boa tarde já, né, Henrique? Tudo bem, né? Henrique, eu tenho algumas perguntas para você. Você se arrepende de ter cometido esse crime, esse assassinato? Doutor, boa tarde, senhor também. Eu me arrependo, sim. Eu me encontro preso, pagando, sofro muito também com a distância dos meus parentes, perca de familiares também que eu tenho tido. Me arrependo, sim. Você se arrepende porque você foi preso ou você tem um arrependimento genuíno de sentir que não poderia ter feito isso? Ela é que nem eu disse. Quando eu fui tomado pelaquela emoção, eu fiz o ato, o fato. Mas logo quando eu me deparei no dia da apreensão, que eles falaram, você confessa, tal, tudo, eu falei, aí quando eu vi cara de morrer, eu arrependi, sim, com certeza. Me arrependo, sim. Me arrependi. Você considera que o motivo que você está nos dizendo, você nos disse, me corrija se eu estiver errado também, você nos disse que cometeu esse crime porque ouviu duas mulheres saindo da casa da professora Cleide, mas não sabe se era de fato a professora Cleide que falou, esse menino vai morrer um dia, ou esse menino vai morrer, não me lembro ao certo. Você considera hoje, depois que você nos diz que está arrependido, que é um arrependimento do coração genuíno, você considera que esse motivo de ter cometido esse crime foi um motivo fútil? Poderia ter sido resolvido de outra forma? Então a pergunta é essa, são essas duas. Poderia ter sido resolvida essa situação de outras formas? E se foi um motivo fútil? Sim, doutor, eu quero ser claro, amplo e preciso. Eu fui na casa dela e tentei o contato, uma comunicação, mas só que eu fui ignorado. Eu ia lá saber o porquê dessa ameaça. Se tiver filmagem da rua ali, mostra eu numa bicicleta, se eu não me engano, até a própria bicicleta do dia do fato, chegando na porta da casa, aí lá tem um quadradinho Tá. assim,
E eu tentei comunicação com a pessoa, eu até conversei com ela no dia, eu falei, por que que a senhora fez isso comigo? Aí ela não me falou nada. Então, vamos lá. Poderia, conforme você me disse, poderia então ter resolvido objetivamente, sim ou não? Poderia ser resolvido de outra forma. Eu fui lá resolver, eu tentei o Então contato. poderia, sim ou não? Sim, Ô, mas Muito obrigado. Isso. Agora vamos lá. Você considera esse motivo, né, que você nos disse, um motivo fútil, banal para ter cometido esse assassinato? por mim não, porque eu me senti ameaçado, né? Hoje eu me arrependo de ter feito isso com a Tá. pessoa, mas hoje eu podia ter sido, tava sendo a vítima, né? Porque eu Per- sei que se passa no coração do ser humano. Perfeito. Últimas perguntas nesse sentido. Na noite do crime, na dinâmica do crime, você acha que a forma com que você entrou na casa da professora Cleide, você a surpreendeu ou ela estava esperando que você chegasse lá? Licença, doutor, eu não entendi Na hora que você chegou, você disse que foi uma vez, viu o Anísio, o filho da vítima, foi embora, depois você retornou. Sim. Nesse segundo, tanto no primeiro como no segundo momento que você retornou, você acha que ela estava te esperando lá ou você pegou ela, acha que pegou ela de surpresa? Não, olha, deixa eu explicar essa sua pergunta, doutor. Eu adentrei a residência, e tinha uma casa no fundo. Sim. Eu estourei a janela com a cabo da faca e quando eu voltei, ela abriu a janela e gritou. Aí foi aonde eu a vi. Aí eu falei, sim, agora eu tenho certeza que é ela. Aí foi onde eu desferi o golpe, com a perna na porta de blindex, e eu acho que um passo de 1 metro dela, ela já veio com a mão assim no meu rosto, aí eu desferi os golpes assim na região do Ok. tórax Mas dela. você acha que ela estava te esperando ou foi pego de surpresa? Sim ou não? Eu não sei, doutor, não posso afirmar, porque eu não sei se estava Tá. dormindo, se E, estava acordado, porque tinha mas costume ela de estava dormir cedo. esperando que o Henrique chegasse lá e ia Não, não, matar. senhor, não, Tá. senhor, não, senhor. Ok, última pergunta. Dessa forma com que você nos contou, que ela abriu a janela e você já quebrou a porta de vidro e já partiu para cima dela. Ok. Você acha que essa sua atitude deu condições para que ela pudesse se defender de alguma forma de você ou você já chegou com as facadas? Não, essa atitude não deu forma de se defender. Não, não. Sem mais perguntas. Obrigado, Excelência. Bom dia, Henrique. Bom dia, doutor. Eu sou defensor público, estou fazendo sua defesa nesse processo no qual você é acusado de matar a Cleide Aparecida dos Santos e de ferir e ameaçar o filho dela, o Anísio. E eu vou fazer mais algumas perguntas para você. Eu peço que você seja bastante sincero, fale a verdade, para a gente esclarecer todos os fatos da melhor forma possível. Primeira pergunta que eu tenho para você é sobre a escola. Não, antes disso, você está com quantos anos hoje? Hoje eu me encontro com 27 anos, até a data do dia 7 eu completei 27 anos de idade. 27 anos. Então, na data do fato, você tinha 24 anos. 24 anos. Vou começar perguntando sobre a escola. Você já falou que estudou nessa escola Castelo Branco, Presidente Castelo Branco, por cerca de 7 ou 8 anos, certo? Sim, eu falei, mas não me recordo se é esse período. Aproximadamente. Porque sim, licença, eu até contei porque eu acho que lá começava, era por série na época, eu acho que era sexta série, sétima série, oitava série e nono ano. Aí eu joguei uma série a mais, porque eu não me lembro Você se exatamente, lembra ela da... era escola estadual, doutor. Certo. Você se lembra da idade que você chegou lá nessa escola? Da idade? É. Ah, é bem novo, viu, doutor? Eu creio que com uns 12 anos, 11 anos, por aí. É. 11 anos, isso. Existe no processo diversos históricos escolares seus
E nesses históricos há diversos relatos. Eu gostaria de mencionar para você e para que você dissesse o que você se lembra dessas situações. Em 2009, tem um histórico escolar dizendo que você tinha problemas de relacionamento com vários colegas e que você se mostrava sem compromisso com os estudos e tinha muita dificuldade de aprendizado. Isso no histórico escolar de 2009. E você se lembra dessa época, dessa situação? Problema de relacionamento com vários colegas, falta de compromisso com o estudo e muita dificuldade de aprendizado. Isso em 2009, É. doutor? Olha, eu não me lembro completamente, porque eu acho que deve ser bem na entrada da escola. Foi bem quando eu cheguei, e eu era bem jovem, eu não me lembro, doutor. Porque, tipo assim, é que nem eu tô te falando, eu tinha um problema de concentração na aula. Por isso que muitas das vezes eu perguntava a alunos do lado, nossa, como é que faz aquela conta? Eu sempre fui péssimo em matemática, mas sempre amei o esporte, sempre me dediquei à leitura e sempre. Você disse agora há pouco que tinha um déficit de atenção. Você chegou a ser diagnosticado medicamente com relação a isso? Ou essa é a sua opinião, opinião de outras pessoas? Você não chegou a ter contato com o Olha, médico? eu não, ó, sobre essa questão, me ofenderam. Eu nunca comentei com minha mãe, é que nem eu falei. Eu sempre guardei para mim as coisas. Meu problema foi esse, de guardar as coisas para mim, não conversar, dialogar com um adulto para tomar as medidas cabíveis daquele momento. Eu sempre fui assim, sempre guardei as coisas para mim, que nem motivos pessoais, que eu vou deixar bem claro aqui. Minha mãe me criou solteira, eu não tenho pai de registro. Então, o que que isso resulta? Mas meu padrasto, eu considero ele como um ótimo pai. Tá, Chamo mas a de pai. pergunta que eu te fiz aqui, eu peço que você responda o seguinte: Ok. sobre déficit de atenção, você chegou a ser diagnosticado Não, por um médico ou não? assim, ó, eu falo déficit de atenção porque eu ia me É concentrar e sua desconcentrava. percepção. É, mas sim, eu já passei por psicólogos. Eu acho que na época foi até pelo sistema público, o CRER, não sei se chama CRER ou é CRAS, não sei, eu acho que CRER mesmo. Passei por psicólogo, sim. E você foi nos psicólogos por conta de quê? Pois pelo psicólogo, acho que por essa falta de comportamento. Porque eu estudava no pós, sempre estudei em período matutino. E no vespertino eu frequentava vamos supor, uma ONG que chama LBV, Legião da Boa Vontade. Aí lá também eu tinha mau comportamento, porque eu não dava conta de fazer as tarefas da escola, porque o meu problema era as tarefas da escola. Eu precisava de um professor como se diz, de apoio, de reforço. E eu nunca tive. Entendi. Deixa eu continuar aqui. Eu falei de 2009. 2009. Consta também esses mesmos relatos de 2010, fala de falta de responsabilidade sem compromisso. 2011 fala que você tinha excesso de brincadeiras e excesso de conversa em sala de aula, isso nos históricos escolares que estão no processo. 2012 fala de atitudes inadequadas, falta de compromisso com os estudos. 2013, desinteresse, disperso em sala de aula, comportamento infantil em sala de aula e muitas faltas Ah, em sim. todo esse período. Tá? Sim. Isso nós chegamos a 2013. 2014 fala de muitas faltas, falta de responsabilidade, notas ruins. Ok. Aí eu te pergunto, eu li aqui o histórico de todos os anos, e todos os anos na escola tem um histórico de diversos e diversos e diversos problemas. A primeira pergunta que eu te faço sobre isso, você chegou lá durante esse período a passar por algum psicólogo ou algum médico sobre essa situação? Não, é porque, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa de guardar para mim e achar que eu resolvi os meus problemas. Mas, pelo contrário, eu não estava resolvendo meus problemas, eu estava piorando a situação. Que nem se hoje eu tivesse denunciado, não teria chegado ao ponto que chegou. Entende? Mas na escola eu não tive, não. Não passei por tratamentos, não. Na época da escola, não. Tá, Eu posso responder também só uma coisinha que o senhor falou fica à sobre vontade. não tinha responsabilidade e tudo, porque até então, alguns alunos das minhas classes, sempre que eu repetia, eu acho que foi logo após isso que eu comecei a ter esse comportamento assim, mais que nem não ter, até em provas eu me recordo agora, me recordo em provas que eu escrevi assim, não quero responder,
Não sei, não me interessa. Por quê? Porque até alunos zombavam de mim por eu ter notas baixas. Mas só que, como eu frisei no começo do depoimento, é que a Lohane, muitos colegas de classe, Gutierrez, Lucas, Daniel, me ajudaram. E graças a Deus eu aprendi essa lição de vida com eles. Peço Tá, pedir deixa eu desculpa, continuar. mas jamais faça alguém descaro. Certo. É, em 2014, consta no processo que teve uma situação que você foi levado a um médico e ele te deu um atestado de um dia. Isso consta também como sendo, estando no processo. Você se lembra desse fato? O que que aconteceu? Atestado? É, Fabiano, só para constar, isso está onde no processo? O movimento? eu posso encontrar aqui para o senhor, eu tô com a Tá, vou cópia ficar no aqui. aguardo aqui. Doutor, em 2014, só responder sua pergunta. Sim. Em 2014, se eu não me lembro, eu me encontrava com Pode 15 falar. ou 16 anos. Eu acho que era 15 ou 16, por aí. Com 16 anos e eu não me recordo de ir ao médico sobre questão de escola, não. Tá bom. Doutor, aqui consta na página 170 do processo, isso é uma anotação física, né? 170. Eu, não, eu estou aqui com o processo impresso, né, doutor? Aí, então, se eu quiser pegar aqui, mas eu não tenho movimento. É, o senhor não se lembra, então, que fato foi esse? Não, Teve uma testemunha, o senhor estava aqui, o senhor ouviu, que relatou um fato já em outra escola sim. envolvendo uma arma de fogo. O senhor se lembra dessa situação? Olha, que nem eu já comecei o depoimento falando. Eu nunca manuseei, nem sei como se manuseia uma arma de fogo, nunca possuí. Nunca fui preso com arma de fogo e jamais faria isso. Até falei que eu nunca ameacei professor nenhum, dentro de classe. Entendi. Esse fato que a Porque, professora narrou, o senhor se lembra, mesmo que o senhor não tivesse com arma, o senhor está dizendo sim, que nunca esteve com arma, mas o senhor se lembra desse dia, desse não, fato? olha, deixa eu te explicar, doutor. Eu estudava na escola, deixa eu lembrar, era um período noturno que se chama, eu acho que é uma escola municipal, chama Alessandro Miguel. Isso. Foi a época que eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar o dia inteiro. E eu tentei voltar aos estudos no período noturno, porque era muito difícil conciliar os estudos com a escola, porque eu tinha que ajudar a minha família e ao mesmo tempo focar na escola, coisa que eu era péssimo. Então, eu me recordo de chegar assim, às vezes, no segundo horário na escola, porque era permitido pela diretoria. A diretoria permitia, assim, a entrada de Não, segundo deixa horário. eu repetir a pergunta. Aqui, ó, mas eu vou Eu estou explicar, eu vou perguntando se esse fato que a professora esteve aqui e narrou que te viu com a situação que ela entendeu que era eu- uma arma de fogo, ela te fez perguntas sobre isso. Esse dia, esse fato, o senhor se lembra? Ó, deixa eu te falar, eu nem lembro, não sei nem o nome dessa professora, e eu nem lembro se eu tive aula com ela. Eu nunca, acho que nem aula com ela eu tive. Estou resumindo, você não se lembra desse É fato. porque assim, ó, deixa eu te explicar. Eu não me lembro desse fato e outra. Como o serviço, a carga horária era muito pesada, tinha vezes que eu faltava da escola, tinha vezes que eu não ia, abandonei também a escola no período noturno, então não posso afirmar coisa que Tá bom. O senhor se lembra que ano que o senhor eu não. começou a trabalhar? O ano? É. Não, a trabalhar, ó, eu sei que até tipo assim, Porque o pode senhor até. saiu da Escola Castelo Branco em Na, 2014, certo? ó, Aos 16 eu anos. comecei a trabalhar. Deixa eu te perguntar. Ok, Calma. desculpa. O senhor saiu da Escola Castelo Branco. Consta aqui que teria sido, se tiver errado, o senhor corrige. Teria sido em 2014, você saiu da Escola Castelo Branco e foi então transferido para outra escola. 2014. Aos 16 anos, pela idade do senhor, pela sua data de nascimento, aos 16 anos. Nessa época, o senhor já trabalhava? Assim, formalmente. Não, eu creio, eu falei que eu trabalhava de carteira assinada, mas tem que olhar, doutor, porque eu tô há 3 anos fechado e o sistema penitenciário proporciona coisas lá, proporciona coisas que faz a gente pensar muito, que nem lei, eu faço remissão de leitura Tá, mas eu quero que o senhor fale o que e o eu senhor se esqueço. lembra. O que o senhor Mas se deixa eu te lembrar. falar, eu acho que eu me lembro assim, eu trabalhei informal, comecei a trabalhar informalmente
até na infância, foi com 11 ou 12 anos. Comecei a ajudar a reformar a casa, eu trabalhei já em frente à minha casa com o pessoal de casca de mandioca. Certo, entendi. É Eu li auxiliar aqui de para o senhor, produção. eu li aqui diversos relatos, né, históricos escolares que constam diversos problemas, inadequações e tudo, desde 2009 até 2014, em todos os anos, de forma sequencial. Em 2014, consta aqui do processo um pedido de transferência, saindo para sair da escola Castelo Branco e ir, então, para outra escola. Enfim, sair da Castelo Branco. Isso no mês de agosto de 2014. A gente sabe que o ano letivo ele só encerra lá para novembro, dezembro. O senhor se lembra o motivo pelo qual houve esse pedido de transferência em agosto, no meio do ano, para o senhor sair da escola Castelo Branco? Não, nunca foi feito, não. Se foi, eu era de menor, não tinha ciência. Foi feito com a minha mãe, eu creio. Que ela era a minha representante familiar, né? Então o senhor não se lembra o motivo. Não, agora sim, a única transferência que houve após a escola estadual Presidente Castelo Branco foi Alessandro Miguel, e foi o período noturno que eu vinha estudar. Foi a última vez que eu tentei estudar, na verdade, em escola física. Certo. Houve aqui também relatos de que supostamente o senhor estaria envolvido com drogas na escola. Isso nós estamos falando da escola Castelo Branco, que o senhor saiu em 2014 aos 16 anos. O senhor teve algum envolvimento com drogas, seja como usuário, seja vendendo? O senhor teve algum envolvimento com drogas na escola Castelo Branco? Nem na escola e nem na rua. É, até confesso aqui que fui usar, eu comecei a usar, experimentei o cigarro, a primeira vez foi com 17 para 18 anos. Eu fui usar droga. Eu estava na unidade prisional de Jaraguá, passei por um psiquiatra, e ele falou assim, até zoou eu, falou assim, você começou a usar droga depois de velho e tal. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, porque tem pessoas que começam a usar droga com 11, 12 anos de idade, e iniciar a vida no crime. E até então, é que nem eu falei, eu sempre fui reservado dentro de casa, não saía. Depois desse fato da escola, eu não saía, não tinha gosto para mais nada. Eu fiquei isolado da sociedade mais ou menos uns mais de 5 anos dentro de casa. Dentro de casa, Só... sem sair de Não, casa? assim, dentro de casa sem ficar frequentando grupos, nem socialmente falando, né? Só eu me isolei E por que que você se isolou desse jeito? sobre essas afrontas, porque como eu era de menor, eu não sabia resolver aquilo. E eu também não contava com uma pessoa de maior que poderia resolver, que nem minha mãe, eu não queria sobrecarregar ela. E nem alguma autoridade eu não tinha. Mas eu me lembro que na escola eles deu uma instrução, tipo um curso lá. Falou assim: ó, se um dia você estiver em perigo, ligue 190. Se tiver precisando de socorro, 193, SAMU, 192, bombeiro, essas coisas. Aí eu me lembro que um dia, eu passando na rua, vi um acidente, eu até liguei para a Polícia Militar, 190, e foi lá e eles foi e conseguiu lá e Tá, vamos concentrar salvar a aqui. vida. Sobre o pedido de transferência que eu te falei, foi assinado Ok, pela Elisângela Rodrigues de Oliveira Borges, a sua mãe, né? isso. Isso no dia 12 de agosto de 2014, está na página 160 do processo. Ela teria pedido a sua transferência para você sair dessa escola Castelo Branco. Então, Você sabe o motivo? olha, que nem eu informei para o senhor, se foi feito esse pedido, se foi a própria unidade escolar que fez, eu não tenho conhecimento, porque eu era de menor, e A a sua mãe tutelar minha, assinou o pedido. Eu e não minha- sei qual foi a conversa que a unidade teve com ela, mas ela assinou o pedido. Ok, então se foi ela que assinou, não tem ciência, porque ela não me passou também. Ela não te A falou falta de nada. diálogo na família era também bem pouco, doutor, por causa até de mim mesmo, por isolar. Aí aconteceu o quê? A questão do abandono da escola. Aí, se aconteceu esse fato mesmo, de verdade, e minha mãe não me passou, eu abandonei a escola. Mas eu não me lembro de ter ido na escola e eles falar que eu estava divertido ou então expulso daquela escola. Tá. Você falou agora há pouco sobre a situação na sua casa, você falou que você ficou isolado por vários anos, e falou também que o seu pai, você não conhece seu pai? Seu Não, pai não, é registro, natural. eu não tenho Biológico você não registro. conhece. Não tenho registro, não. Não, Mas você sabe quem é? não, Não sabe. não. Tá. E você foi criado pela sua mãe. Pela minha mãe e pelo meu padrasto, que eu considero como pai, porque minha família aí falou que quem cria
Você foi, Quem cria o é o seu pai. padrasto te cuida, Criou eu desde desde os 9 pequeno? meses de idade. Se eu não me engano, minha mãe vai estar completando suas bodas de pratas e de casamento, porque eu já tô com 27, ela casou com ele e eu tinha 9 meses de idade. Deixa eu ver. Se eu não me engano, é isso. Certo. Você tem irmãos? Sim, eu tenho dois, quatro irmãos. É uma irmã mulher, Nayara, Gabriel, Rafael e Jonathan. Você falou agora há pouco que não tinha diálogo é, é, quase com a sua mãe. É isso mesmo? Assim, sobre esses assuntos assim, não, de escola, esses trem, e até às vezes, muitas das vezes, nós em casa, a minha mãe, quando discutia, queria falar um sermão, orientar nós, ela escrevia por carta e entregava a nós. É, Olha, não faz isso, a mãe ama vocês, não prejudica, não faz isso, não. Pega. E com É, seus irmãos, você conversava bastante? Tinha diálogo? com meus irmãos, É. deixa eu olhar. Com meus irmãos, o Jonathan, a Nayara. É tipo assim, às vezes, a gente é ser humano, é que nem eu falei, às vezes a gente discutia, às vezes não discutia, a gente brincava, infância normal, eu creio que normal, mas só que sim, eu, Henrique Marcos de Oliveira, era mais isolado, porque eu absorvia as coisas e guardava para mim. Agora, já meus irmãos já sabia sobressair das coisas, tanto que tão jovem, eles como se diz, veio a se destacar, porque hoje meu irmão tem um bom emprego. Hoje a minha irmã não mora no país, mora em outro país. E só eu que fui prejudicado da família, assim, que eu sou o segundo mais velho, a minha irmã, por eu ser gêmeos com ela, Certo. nasci segundo, 5 minutos depois. E só eu fui assim, sim, isolado nesse momento, nesse quesito que eu te falo assim, de guardar as coisas para mim, tentar resolver eu mesmo os problemas, e só fui me prejudicando nisso, doutor. Tá. Você falou que ficou cerca de 5 anos isolado, mas em casa. É, Você tinha amizades nessa época? Você saía com seus amigos? O que que você fazia? assim, essa época eu ficava isolado, mas assim, algumas vezes eu já frequentei bares, eu acho que até eu tive alguma abordagem em bar por polícia militar, em bar, mas assim, com contato com pessoas que já estavam lá, não com sair andando, eu sempre fui um cara de andar sozinho na rua. Eu tinha uma MTB, uma mountain bike, uma bicicleta de trilha, e sempre andei sozinho, e quando eu não tava de bicicleta, eu tava de a Você não pé. tinha amigo? Sim, eu tinha sim. Eu conversava com um rapaz de frente de casa, o Jorge Elias, que hoje até é agente penal, policial penal, e muitas das coisas que eu aprendi também foi com ele, porque ele estudava em escola particular e o estudo é bem mais graduado do que uma escola pública oferece, mas logo, logo também nós perdeu o contato. Por quê? Por causa desse meu modo de agir, a mãe dele me proibiu de ter amizade com ele. Aí nós perdeu o contato. Aí foi aonde eles foi se estudar, foi formar e eu fui só Tá. ficando para trás. Tá. Você foi preso, você falou agora há pouco, no tráfico. Você chegou a ter uma prisão no tráfico, certo? Isso em 2022. Dia 24 de fevereiro de 2022 eu fui preso e acusado de tráfico, né? Agora, tipo assim, eu não tenho condena, não tenho sentença, eu não sei Tá. se confirmou o tráfico. Certo. Em 2022, você já estava com 24 anos. Se você disse que começou a primeira vez que você Não, teve contato com droga, 2022, quando eu fui preso no tráfico, eu tava com 23 porque eu fui preso em fevereiro e eu perfeito. faço Tá bom. aniversário em abril. Tudo bem. Você estava com 23 anos. O seu primeiro contato com droga, pelo que você está dizendo, foi aos 18 anos. Assim, usar drogas, É. assim, porque cigarro é lícito, né? Mas drogas mesmo foi. Drogas foi mesmo. 17, meados de 17 e 18 anos. Certo. Eu passei a usar drogas. Drogas, Agora, só maconha também, né, doutor? Uhum. Já abreviando já, eu só usei maconha. Tá. Agora entrando aqui na questão do fato que está sendo julgado, eu quero fazer algumas perguntas para você, porque você mudou um pouco o que você está dizendo aqui hoje com relação ao que você falou no seu interrogatório lá na delegacia, ainda em 2022, quando aconteceu o fato. Ok. Eu quero que você explique um pouco melhor, sobre essas questões. Primeira coisa, você disse o seguinte, está no seu interrogatório na delegacia.
Indagado sobre o que levou a fazer isso, disse que era maltratado pela vítima na escola Castelo Branco, quando estudou nesse colégio. Uhum. Aqui nós estamos em 2022. Você saiu da escola Castelo Branco em 2014. Sim. E você disse ao delegado Eu- que praticou esse crime porque você era maltratado na escola Castelo Branco? Olha, eu fui instruído por um advogado e ele perguntou para mim, falou, olha, o que aconteceu entre você e essa pessoa? Aí eu falei isso no depoimento, mas não foi o real motivo. E esse advogado, ele está no meu primeiro processo. Hoje, você disse aqui que o real motivo teria sido uma pessoa que saiu de capacete? Não. Duas pessoas que saíram da residência, duas pessoas de sexo feminino saíram da residência com a. Eu acho que foi até a que estava conduzindo a moto. Tá, mas você sabia quem eram essas pessoas? Olha, eu não sei Você porque. não sabia que era Assim, professora a Cleide? fisionomia parecia demais, doutor. A que estava Parecia quem? a vítima, com todo respeito. Parecia bastante. A altura, a cor de E pele. nesse momento que você disse que escutou isso daí, você se lembrou desses fatos lá de 2014? Não, eu relatei na delegacia civil em depoimento que, porque eu fui instruído por esse advogado, ele falou, ó, o que aconteceu entre você e essa pessoa? Aí eu falei que lá atrás, pro delegado, tinha acontecido isto. Então isso é mentira. Mas eu fui tipo, meio que forçado a falar isso, porque o real motivo não foi esse. Qual foi o real O motivo? real motivo foi a questão da ameaça, do dia do fato que ela passou por mim pela Tá, moto. você saindo disse daquela que residência. tinha uma fisionomia de ser a professora Cleide. Aham, Aí você tá vendo, eu quero que você seja bastante sincero comigo. ok. Você tá vendo uma professora, passa por você e fala alguma coisa, por mais que você não goste, e você se sentiu ameaçado, você achou que aquela professora ia te matar? Olha, é que nem eu expliquei. Hoje, doutor, tem pessoas que por um fiasquinho de droga matam a pessoa. Já vi em jornais que pessoas matam por dinheiro. Eu creio que ela tinha condição de pagar alguém para fazer isso. Foi por isso que eu tive esse motivo. Foi por isso que eu cheguei nesse motivo, sabe por quê? Ó, por que que o caos foi de madrugada? Na rua onde eu moro, é do lado de uma avenida, chama Wills Quirino. E mais à frente, Radial Norte. O que que acontece? Eu moro atrás da Radial Sul, na Rua das Azaleias. O que que acontece? Eu indo dormir, já perturbado, muitas das vezes, até lá atrás, no início disso tudo, eu já pensei até em suicídio. Porque eu me senti muito sozinho, muito magoado com aquilo. Eu fui Aquilo muito o quê? ofendido com a palavra, me chamar de bandido, que nem, aí eu já escutei também na coordenação, eles falam, esse neguinho aí só veio para comer Mas na peraí, escola. agora você está sendo contraditório. Explica melhor. Por quê? Eu te perguntei sobre Você esses quer fatos saber a antigos. pergunta? Você falou que isso não Não, importava. por quê? Não é que importava. O advogado falou assim, o que aconteceu com você? Não, você esquece o advogado. Eu não quero saber do É o advogado. depoimento, o Eu senhor estou fala. querendo saber a realidade. O que que levou você a fazer isso? Foi a história antiga desses relatos Ok. ou foi... O que que Olha, foi? os relatos antigos eu já tinha esquecido, doutor, mas só que estava ferido. E o que acontece? Após eu escutar um insulto de falar, uai, ele tá com cara de morte, parece um defunto salada sujo. Aí eu falei, uai, cara de morte? Uai, então eu vou morrer, uai. Sobre falar vagabundo, essas coisas, eu guardei no coração, que nem eu tô te falando. Tá, Mas eu não fiz por isso, eu fiz pelo motivo da ameaça. Porque eu me senti ameaçado. Falei, uai, ela não pode fazer, mas vai que ela pode pagar alguém. E no dia que eu fui me deitar, eu peguei com uma moto passando várias vezes na rua de casa. mas peraí, você invadiu a casa dela, já era bem tarde, depois da meia-noite, não é isso? Sim, sim. Que hora que foi essa situação dessa moto? Você fala de passar na porta de casa? É. Lá, geralmente, passa muitas motos, doutor, porque é do lado de uma avenida e tem um rapaz um rapazinho que gosta de. Tem um rapazinho que gosta de andar de motocicleta, assim, na rua. Não, eu tô perguntando que hora que você se sentiu ameaçado. Foi no mesmo dia? Não, Escuta, olha, não, deixa eu perguntar, depois você responde. ok. Eu quero saber se foi no mesmo dia,
Da conversa? Da que você invadiu a casa da Cleide. Se foi no mesmo É, dia ou se foi em outro Não, dia. E que horas era? a questão de eu ter invadido foi após até a conversa que eu tentei ter com ela, o diálogo. Eu fui lá, tentei jogar, eu fui até no segurança da prefeitura, eu falei, eu tô precisando de uma cirurgia, porque eu queria entupir esses buracos na orelha, porque eu tinha parado de usar brinco. E o segurança lá, se você puxar a filmagem, vai ter filmagem de eu ir na casa dela tentando diálogo com ela, com a mesma bicicleta, mas só que o senhor perguntou sobre. Mas peraí. Você já tinha falado aqui hoje Aham. que você viu a moto, ouviu isso que seria supostamente um insulto, Ah, aí senhor- você foi lá senhor dentro fala- e você viu que era senhor ela. fa- Escuta, lá dentro você reconheceu que era ela. Agora você está falando que antes você chegou aí procurá-la como? Como Olha, você sabia que era ela? doutor, porque, ó, uma pessoa saindo da casa de uma residência deve ser um morador, né? Aí, uma pessoa, duas, né, na verdade, duas pessoas de sexo oposto sair da residência, falou, ó, deve que mora lá, e falou isso. Aí eu falei, eu vou lá, vai que eu encontro essa pessoa que ela tá lá, porque uma hora ela vai ter que estar lá. Aí eu cheguei lá, eu me deparei com ela. Aí eu falei, por que que a senhora falou isso? Aí ela não falou nada, ela não me Tá, respondeu. mas me responde então. Na hora que você entrou na casa dela, você não sabia que era ela ainda? Na residência? É você, quando você entrou na Não, não residência, você sabia ainda... que era a casa dela, não. Então, como você está dizendo que foi atrás da escola para conversar com ela? Então, fui atrás da residência para saber se era qual pessoa. Falei, ó, por que que me ameaçaram? Ó, saiu duas pessoas de moto dessa casa e falou que eu ia morrer, que eu tinha defunto, que eu tinha cara de defunto, que eu só andava sujo. Por que que vocês têm alguma coisa contra mim? Aí eu não tive resposta. Essa é a resposta, doutor. Só um minutinho. Você disse lá no seu depoimento na delegacia, na época, o seguinte: indagado o que levou a tomar a decisão de matar a vítima, disse que viu a vítima ontem dentro da sua residência e a cumprimentou. Porém, a vítima o ignorou e não o cumprimentou. Que resolveu matar a vítima pelo fato de ela ter ignorado e o injuriado por muito tempo. Isso eu fui forçado a falar, doutor. Isso não foi o que aconteceu, eu fui forçado a falar. Forçado por quem? Eu fui forçado a falar, tipo assim, autoridades policiais que estavam no local, aí eu tinha que falar, o delegado, você vai ter que falar, e o advogado também, o senhor falou para não citar, né? Mas ele também Não, não é que falou, não ó, é para citar, é porque o que eu estou é tentando o que tá, esclarecer é a verdade e depoimento, não é o que não. está no depoimento. Mas esse depoimento, doutor, foi o que ele me perguntou. Mas o real motivo não era aquele. Ele me perguntou uma coisa que nem vamos supor, se eu te perguntar que essa cor aqui é branca, eu vou te falar que é branca. Se o senhor me perguntar que a camiseta do rapaz que está à minha esquerda é azul. Então, o advogado falou: olha, o que aconteceu no início de tudo foi isso que eu expliquei. Aí eu falei para ele que eu invadi e tudo, mas não foi por esse motivo. Na hora eu falei meio que forçado, sem saber, como se diz, no alto do flagrante, eu estava meio que perturbado. Aqui, no seu depoimento da delegacia, você tinha falado que você invadiu a casa lá para conversar, que você não foi com a intenção de matar. Você lembra de ter falado isso? Não, hora nenhuma eu não falo. Sim, se eu falei, eu não me recordo. Você rápido e prático. Aqui, no seu depoimento na delegacia, consta que você teria falado que ficou com raiva na hora. Você lembra disso? Não, a raiva porque quando eu adentrei, eu tava com a raiva no coração mesmo. Um ódio, rancor, né? Eu não sei. Um turbilhão de emoções tomou conta do meu coração. E eu fiquei cego. Eu só me deparei. E de onde veio toda essa raiva? Olha, é que nem eu te expliquei do início, por isso que eu tô tentando explicar do início, para entender. Porque lá do início já veio aquelas acusações de bandido, criminoso, mas eu nunca fui um bandido e nunca fui um criminoso. Aí no caso que eu vinha cair com a droga, vinha coisa que eu me tornei o criminoso. Então, eu escutei palavras que me ofendeu bastante como ser humano. O senhor entende, doutor? Tipo assim, é que nem eu chegar no senhor agora e falar que o senhor é um bandido. O senhor
não merece o diploma que o senhor tem, entendeu? É a mesma coisa disso. Porque eu nunca fui bandido, para que me chamar de bandido? Uma pessoa que foi estudada, é, é como se diz, a dar ensino, tá chamando uma pessoa de bandido? Tá, mas Isso só não para existe. finalizar aqui, você está dizendo agora que essa raiva é por causa dessa história aí que te chamou de bandido. Só que você acabou de dizer que a história era da ameaça. Ok. A raiva é da ameaça ou é de ter te chamado de bandido? Ó, eu guardei sobre a questão da escola, eu já tinha deixado quieto, eu não nem a minha vida, que nem foi o fato ocorrido disso, né? Passou 8 anos, eu nem queria saber daquilo, mas não, eu estava superando, trabalhando, vivendo uma vida socialmente normal, porque todos têm dias bons, dias ruins, nem todo dia você acorda sorrindo. Mas nesse dia que eu escutei este insulto, foi onde eu perdi a cabeça. Aí, logo depois, alguns dias, eu fiquei matutando aquilo na minha mente. Falei, mas por quê? Ué? Será que eu vou morrer? Aí foi aonde eu fui pondo coisa na cabeça e eu falei, não, não vou, posso não, não vou morrer não. Eu fui, fiz isso. Fui tomado por uma raiva, uma sensação muito ruim, sabe, doutor? De tipo assim, porque, uai, se você saber que, ó, se eu te ameaçar aqui agora, falar que eu vou te matar, o que que o senhor vai fazer? É, como se diz, licitamente, de acordo com a lei, o senhor vai me dar um 147, né? Que é um artigo de ameaça. Mas eu, como uma pessoa que nem como dizem, como um traficante, recebeu uma ameaça, uai, para mim eu falei, qualquer um pode me matar a troco de um dinheiro, de um troco de um droga, Tá bom. essas coisas. Doutora, as perguntas da minha parte eu encerrei e eu tenho um requerimento a fazer. É o seguinte, eu sou defensor público e estou atuando nesse processo há poucos dias, apenas para o júri. E estou aqui, né, pronto para fazer o júri, assim como estamos fazendo. Ocorre que, desde o meu primeiro contato com o acusado, e também com o processo, eu sinto, e esse é o pedido, a necessidade da realização de um exame de sanidade mental no acusado. É, eu gostaria de continuar, doutora. Consta do processo, interrogatório dele da delegacia, como acabei de mencionar aqui, consta diversos relatórios da escola com inúmeros problemas de comportamento, assim como eu mencionei, de relacionamento com vários colegas. Todos os relatórios estão no processo. 2009, 2010, falta de responsabilidade, sem compromisso, brincadeiras e conversas excessivas, atitudes inadequadas, falta de compromisso com os estudos, desinteresse, dispersão em sala de aula, comportamento infantil, tudo isso relatado pelas profissionais da educação ali daquelas escolas. Além de muitas faltas sem justificativa, falta de responsabilidade, as notas, enfim. Eu entendo, e esse é o pedido, que esse exame ele é muito relevante para o julgamento. Que caso o julgamento prossiga sem a realização do exame, haverá um prejuízo com relação à possibilidade de os jurados, as juradas, tomarem conhecimento de um relatório de um profissional médico sobre um possível problema de natureza mental ou psicológica do acusado. Como defensor público, atuando no júri há 8 anos e meio, e eu acho que esse depoimento é importante até pela reação do público, eu tenho a dizer que essa é a primeira vez na minha vida, em 250 júris, que eu faço esse pedido. Eu fiz 250 júris pela Defensoria Pública nos últimos 8 anos e meio, e essa é a primeira vez que eu peço para um júri ser interrompido, ser dissolvido o conselho de sentença por conta da necessidade da realização de exame de sanidade mental. Estou atuando em Goiânia há 8 anos e meio na segunda vara do crime doloso contra a vida, só faço júri
8 anos e meio, 250 júris, e eu nunca havia feito esse pedido. Porque muitas vezes as pessoas têm a impressão de que a defesa ela atua para prejudicar o andamento do processo, para evitar o julgamento, mas eu posso assegurar que essa não é a minha intenção. Evidentemente que se Vossa Excelência entender que o julgamento deve continuar, nós vamos continuar, naturalmente. Mas, eu reitero, essa avaliação médica, nesse fato, pelo próprio relato que o acusado trouxe aqui hoje, todos aqui percebem a natureza desse relato, enfim. E esse é o pedido com base no artigo 481, parágrafo único do Código de Processo Penal, que diz que se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único diz: se a diligência consistir na realização de prova pericial, que é o caso, o juiz-presidente desde logo nomeará o perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulados. Enfim, esse é o pedido da Defensoria Pública e eu agradeço a atenção. Excelência, assim, no primeiro momento, na verdade, eu acho que todos estão surpreendidos em razão do requerimento, né, da Defensoria Pública quanto à instauração do incidente de insanidade mental em relação ao acusado. No entanto, para mim, enquanto representante do Ministério Público, tenho certeza que, para Vossa Excelência se compreender da mesma forma, é muito claro, claríssimo, evidentemente, que não existe a menor dúvida quanto à sanidade mental do acusado, do Henrique. E por quê? O primeiro ponto é em relação até mesmo ao atestado que o doutor Francisco Fabiano mencionou. O atestado em nenhum momento menciona questão de natureza psicológica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje... Claro, o senhor tem toda a palavra. A questão relativa à própria instauração do incidente de insanidade mental, ela precisa, até porque é evidente isso, a existência de uma dúvida quanto à sanidade mental. É um pressuposto do próprio requerimento. Só que hoje, na data de hoje, eu confesso que eu fui até surpreendido pela própria articulação do acusado. No momento oportuno, o jurado, se Vossa Excelência entender que o feito deve ter sequência, será mostrado as provas que tem no inquérito policial, que foram construídas na ação penal, mas fica muito evidente, até comparando em relação ao interrogatório do acusado, que hoje ele demonstrou uma sanidade mental que eu não esperava. Muito pelo contrário, na verdade. Claro, Excelência. Tá gravando? Bom, pedido indeferido, doutor. Prosseguirei no julgamento. Por favor! Por favor, por favor. Pedido indeferido, prosseguirei no julgamento. O fato do acusado ter algumas dificuldades em relação ao aprendizado, dispersão em sala de aula, sequer demonstram a necessidade de uma instauração de insanidade mental nesse momento. E a contradição dele em relação ao que dito anteriormente em sede policial nada mais é do que uma
possível tentativa de se esquivar de uma punição. Então, entendo que isso jamais comprova uma doença psíquica com a necessidade de uma instauração de uma prova pericial e a consequente dissolução do conselho de sentença. Então, prosseguiremos no julgamento. Bom, em relação aos conselhos de jurados, algum esclarecimento ao acusado? Bom, não existindo esclarecimento, o interrogatório está encerrado e haverá uma pausa agora para almoço, uma pausa breve de meia hora apenas, e vamos prosseguir aos debates. Muito obrigada.